eu sou o Gabriel Zaidan e esse é o nosso segundo papo sobre empreendedorismo. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas e não assistiu ao nosso primeiro papo, eu recomendo que você procure, talvez aqui embaixo, em algum lugar por aqui, você vai encontrar esse nosso primeiro vídeo. E lá a gente falou sobre esse mundo hiperconectado e que às vezes afoba a gente e afoga a gente em tanto conteúdo e tanta mudança. Falamos também que empreender é encontrar soluções. E esse conceito não vale só para abrir empresa ou negócio, não. Isso também pode servir para qualquer projeto de vida ou recolocação que você quiser fazer com a sua vida. Os conceitos são mais ou menos os mesmos. E aí eu vou contar então a história do meu pai, que é um analista de sistemas, que era um analista de sistemas que trabalhou por 29 anos no mesmo banco, na mesma função. Como você pode imaginar, é um cara rotineiro que gosta de tomar sempre o mesmo café, tem aquela rotina de horários, acompanha o time dele nos horários certos. E um belo dia eu perguntei para ele assim, pai, você gosta de trabalhar no banco? E ele respondeu, não, eu odeio de jeito nenhum, é muito chato. Eu falei, pai, mas por que você não larga e vai fazer uma coisa que você goste? E ele me respondeu uma coisa que na época eu não entendi tão bem, mas que hoje eu enxergo como óbvia, que é, filho, eu não posso largar tudo, eu preciso dessa estabilidade para sustentar a família e para as coisas que eu já tenho. E eu, na minha inocência de jovem que acha que a gente tem que seguir o propósito e trabalhar com o que ama, ficava pensando assim, mas pai, por que você não larga esse emprego chato no banco e vai abrir uma cupcakeria vegana, um restaurante de café da manhã no meio da praia, alguma coisa que o seu coração mandar? E ele respondia, eu não posso largar tudo porque eu preciso dessa estabilidade. E isso é uma coisa super compreensível. E isso faz ainda mais sentido se levando em conta de uma geração que cresceu com uma instabilidade econômica grande, com uma incerteza de empregos e sempre com esse ideal de ter uma carreira estável, de trazer a estabilidade para poder manter os valores e as coisas que conquistou. E é exatamente por isso que talvez a hora da aposentadoria seja a melhor hora para empreender. A menos que você faça parte de um grupo enorme que existe hoje no Brasil, de 54%, ou seja, mais da metade das pessoas idosas ainda tem que trabalhar para sustentar a família, ou seja, esses valores ainda são mantidos. Então, se não for o seu caso, considere-se uma pessoa privilegiada. Mas independente se é o seu caso ou não, o que a gente vai falar aqui é material de reflexão para todos os casos. Antes de pensar em qualquer outra coisa, é preciso olhar para dentro e saber o que você quer resolver. Se empreender é encontrar soluções, bom, toda solução ela resolve um problema ou alguma questão. Essa questão pode ser tanto em você quanto também no mundo. Pode ser uma coisa que você veja por aí que você quer muito resolver, ou pode ser uma coisa que esteja aí dentro que você também acha que possa resolver. E pode ser que você não queira resolver nada, só queira ficar em casa o dia inteiro descansando e olha, quem sou eu para julgar? Inclusive, acho que isso é a primeira coisa que eu vou fazer assim que eu aposentar. Então, tá tudo bem também, não tem ninguém aqui julgando, mas se você quiser continuar assistindo esse vídeo, acho que pode ser no mínimo uma distração interessante. Geralmente, não é isso que acontece. Não acontece da pessoa passar a vida inteira trabalhando, estudando o dia inteirinho, chegar depois dos 60 e simplesmente parar de vez. Nosso corpo geralmente pede. Eu não posso falar isso por experiência própria, mas eu posso imaginar. 60 anos, 55 anos, 70 anos trabalhando e estudando o dia inteiro para de repente parar tudo. Me parece que essa pode ser até a primeira vontade no primeiro momento, mas em algum momento o corpo vai pedir mais. Por isso, a gente vai falar agora então sobre essa vontade de empreender e como materializar, como a gente tira essas ideias que estão na cabeça e converte elas em soluções. Porque é isso, empreender é encontrar as soluções. Se a vontade então for empreender, a gente vai falar sobre como transformar essas ideias em prática, como materializar essas ideias e essas soluções. Porque é isso, empreender é encontrar soluções. E para poder ilustrar essa ideia, eu vou de novo trazer meu pai, que quando ele aposentou, passou ali uns 2, 3 anos só descansando. Ele falou, olha, eu trabalhei a vida inteira num banco chato, agora o que eu quero é descansar. E ai de quem vier me pedir para levantar da poltrona. E foi isso que ele fez. Mas depois de um tempo ele cansou.
ele falou, acho que agora está na hora de partir para um novo caminho. Foi quando ele decidiu iniciar a jornada empreendedora dele. Vamos lá então, para começar eu vou propor um exercício e eu quero que você pegue então uma folha de papel, divida ela em 3. No primeiro espaço, você vai colocar todos os seus sonhos e desejos. E sempre que eu faço essa pergunta, as pessoas costumam me responder, meu sonho é comprar uma casa para minha filha, ou meu sonho é ajudar a minha família. Não é isso, a gente vai ter um espaço para isso. Agora, eu quero saber quais são os seus sonhos para você. O que é só seu? É para ser egoísta mesmo. Então, por exemplo, pode ser, eu quero comprar um carrão, eu quero viajar para a Europa, alguma coisa que seja para você. No caso do meu pai, para exemplificar, ele colocou que quer assistir todos os jogos do Atlético, até os que forem em outro país, e viajar bastante pela Europa. Ele, como bom atleticano, então, tem isso na cabeça e escolheu colocar essas duas coisas como principal na folha dele. No segundo espaço, então, você vai colocar, agora sim, tudo aquilo que você deseja, mas com relação às outras pessoas. E podem ser pessoas próximas de você, sua família, amigos ou vizinhos, mas pode ser também um problema do mundo. Então pode ser que o seu desejo seja acabar com a pobreza, salvar todos os cachorros de rua ou acabar com o telemarketing. Se por acaso for esse último, me chama que eu acho que eu te ajudo nessa aí. Nesse espaço, meu pai colocou só uma coisa, que era deixar um patrimônio para os filhos, no caso, a minha irmã e eu. Por mim, tudo bem. E para fechar, no último espaço, você vai escrever tudo que é premissa para você. Pode ser, por exemplo, eu não quero mais acordar cedo, nunca mais. Eu não quero ter que me mudar de cidade, ou eu quero me mudar de cidade. Qualquer coisa que para você não vai ser algo que você decide abrir mão agora. Coloca lá no terceiro espaço e a gente vai ver como ficou toda essa brincadeira. Nessa, o meu pai colocou que ele não queria acordar cedo e também não queria trabalhar tanto igual antes. Então, talvez ter um horário mais flexível, poder variar um pouco as dinâmicas de trabalho dele. Ele colocou que queria um pouco mais de tranquilidade. Essas eram as premissas básicas para ele. Agora você vai tentar conectar o primeiro e o segundo espaço. Então, quais são os meus desejos para mim e quais são os desejos para o mundo que eu quero? Existe alguma conexão aí? Será que, para mim, eu quero morar no campo e para os outros eu quero salvar cachorros? Será então que eu posso abrir um sítio de resgate de cachorros de rua? Não sei, é uma ideia? Esse momento é um momento livre, não é para poder fritar muito a cabeça e ficar tentando encontrar soluções perfeitas. É para levantar o máximo de ideias e ver se gera algum insight. Você vai pegar essas ideias e vai anotando elas. Não deixa de fazer isso. Todas as ideias têm que ser anotadas. Se você não anotar, elas vão se perdendo e depois o exercício não vai ter feito tanto sentido assim. Em seguida, com esse tanto de ideia levantada, você pode olhar para o terceiro espaço e ver quais delas que esbarram nas suas premissas. Se alguma delas esbarrar, então, por exemplo, eu quero ter um sítio de acolhimento de cachorros de rua, mas a minha premissa é que eu não quero ter que gastar muito dinheiro. Será que eu vou gastar muito dinheiro com isso? Será que eu posso adaptar essa ideia? Será que ao invés de acolhimento de cachorros, possa ter uma outra coisa ligada no mesmo sítio? Você vai tentar adaptar alguma ideia, se ela esbarrar em alguma premissa, ou então, se não esbarrar em nada, pode circular ela, marcar que ela já está pronta para a nossa próxima parte. Quando você tiver, então, com um número legal de palavras, você vai pegar mais uma folha e você vai escolher uma só coisa. Então, por exemplo, o sítio dos cachorros. Só esse. Mas fica tranquilo que todo o resto ainda vai ser aproveitado. É só porque agora é uma ideia por cada vez. Então, nessa nova folha, você vai escrever em cima a frase e vai dividir essa folha em 2. De um lado, você vai colocar as habilidades que você já tem, que podem fazer sentido para essa ideia. Então, por exemplo, eu já lido bem com cachorros, eu sei capinar um mato, eu já tenho alguma experiência em construções, marcenaria. Tudo isso são habilidades que podem te ajudar aí no seu sítio com cachorros. Do outro lado, você vai colocar todas as habilidades que te parecem essenciais, mas que você não domina. Por exemplo, eu não entendo nada de doença de cachorro, não sei nada sobre veterinária, eu não entendo nada sobre como alimentar cachorros, não sei. Coloca lá as habilidades que te parecem necessárias para fazer essa ideia acontecer, mas que você não tem. Para te dar um exemplo, então, de novo com meu pai, ele conectou lá que ele
o desejo pessoal dele era viajar, para isso ele precisaria ter mais dinheiro, e o desejo externo dele seria ajudar a gente, os filhos dele, então construir um patrimônio. Conectou essas duas coisas, esbarrando na premissa de que não queria ter tanto trabalho. Na hora que ele julgou a ideia dele lá então, era abrir uma franquia de uma loja de chocolate. Por quê? Bom, assim ele objetivava conseguir um dinheiro um pouco maior para poder viajar e cumprir o desejo inicial dele. Ao mesmo tempo, uma loja é um patrimônio, isso já poderia ficar para os filhos dele, no caso a minha irmã e eu, e não esbarrava em nenhuma premissa dele, porque uma franquia muitas vezes já vem com toda a parte de comunicação, jurídica, tudo isso já vem pronto. Então só o que tem que ser feito é botar para rodar. Então pareceu fazer bastante sentido, e aí ele colocou na folha, de um lado as habilidades dele, como ele era analista de sistemas, sabe-se lá o que é isso, nunca descobri, mas imagino que alguma coisa ligada à matemática, análise de dados, planilha, Excel, tabelas, essa visão mais analítica. E do outro, ele colocou outras características, como poder de vendas, persuasão, comunicação, que ainda fossem habilidades que ele poderia desenvolver. Aí é que entra a parte de encontrar soluções. E essas soluções podem ser encontradas de diversas maneiras. No caso dele, uma das soluções que ele encontrou foi se juntar com uma sócia. Então era alguém, achou uma pessoa que fizesse super sentido, que fosse próxima, óbvio, da confiança dele, mas que tivesse uma série de outras habilidades que ele ainda precisaria desenvolver. Então, arrumar alguém que, por um lado, poderia não ser tão experiente com planilhas e Excel, mas por outro, com certeza seria uma pessoa super vendedora, comunicativa, extrovertida, e aí fez uma sociedade. Uma outra opção, poderia ter feito talvez um curso, procurado uma capacitação, ter conversado com alguém especialista na área de vendas, ou então procurado uma mentoria especializada, enfim. Ele poderia ter procurado diversas soluções, ele encontrou a dele, mas a mensagem aqui é, para todo problema tem uma solução. E já dando um spoiler do fim dessa história, para minha felicidade, porque eu ganho chocolates o tempo inteiro agora, a loja está dando super certo e eles já estão pensando em expandir. Então, todo o processo começa assim, com uma ideia, vai se desenvolvendo e vai chegando até algo que se torne um negócio. Bom, nesse vídeo a gente falou então sobre os motivos que podem levar alguém a empreender. Então, por que você vai parar o que você está fazendo e ir lá empreender? O que te move atrás de encontrar as soluções? É muito importante pensar sobre isso para não simplesmente sair, abrir um negócio ou fazer alguma coisa por dinheiro, chega lá na frente, descobrir que gastou um tempão, às vezes um dinheirão, para uma coisa que não fazia sentido prático nenhum para você. No próximo vídeo, então, a gente vai para a prática. Como realmente pegar essa ideia, que agora pode ser que tenha tomado alguma forma, e colocar ela em prática mesmo. Transformar em um negócio, um empreendimento de vida ou um projeto pessoal. Tá bom? Até lá, então!